a gente passou a ter uma rotina de preparação para o equipamento que nunca existiu, pelo menos não no dia a dia da matéria normalmente. Tem que fazer no pé do tripé também, ó, porque ele fica no chão o tempo inteiro, ó. Pra matar tudo que tem de ruim aqui, ó. Bom, em alguns casos não tem jeito, a gente precisa mesmo ir para a rua, né, coletar os depoimentos, ver o que está acontecendo, como é o caso de hoje, em que a gente vai fazer uma matéria sobre o aumento na ocupação dos leitos de UTI aqui na capital paulista. Vamos percorrer os hospitais, bora para a rua. Quando a gente vai para essa linha de frente, é uma ida com muito cuidado, é muito cheia de atenção e um pouco de medo também. Tem que ter medo. Se a gente não tiver medo, a gente relaxa um pouco. Além de usar o microfone para o repórter, esse aqui é o meu, e um outro para o entrevistado, depois da entrevista a gente tem que ter o cuidado de higienizar o microfone. E não é só equipamento não, o carro também. O volante, o câmbio, as portas, a gente entra no carro também, tem alguns cuidados com higiene, com tudo, inclusive depois que sai para o próximo colega que vai entrar. E de todos esses cuidados com o equipamento, tem que ter um cuidado com a gente também. A gente está sempre armado com álcool gel. Álcool gel. Álcool gel, álcool em gel, álcool gel. Importante é se proteger. Até o trânsito da cidade ficou diferente. Na manhã de hoje, o índice de congestionamento ficou abaixo da média em São Paulo. As vans de transporte escolar circularam quase vazias. Assim que foi decretada a quarentena, a gente fez muita matéria de educação, porque foi um choque. Aquela adaptação de crianças que iam para a escola, que não vão mais para a escola, estudantes já muitos perto de fazer o vestibular, que tinham já uma rotina muito pronta, muito estabelecida, envolvendo ir para a escola, ir para o cursinho e de repente passa a ficar em casa. E como é que faz? Como faz com esse conteúdo? Como adaptar a casa? Como adaptar o conteúdo escolar e o acesso dessas pessoas a tudo isso que é passado? De repente o ensino à distância, que era uma coisa muito específica, né, dentro da cobertura de educação, não fazia muito parte daquela cobertura mais robusta, e de repente o EAD virou rotina, porque todo mundo, de certa forma, passou a fazer o ensino à distância. A paralisação total das aulas acontece só a partir da próxima segunda-feira aqui no estado de São Paulo. E depois a gente voltou a falar bastante sobre esse assunto quando teve toda aquela discussão envolvendo o Enem. Mas são tantas as questões nesse momento de pandemia, tem saúde, tem economia, tem educação, tem os comportamentos também que são muito fortes. A gente está falando de uma mudança comportamental também muito intensa. Então a educação, na nossa pauta de TV, ela ficou diluída. Agora, quando a gente começa a discutir uma reabertura, se ela é possível, como ela será feita e como é que a educação entra nesse processo, né? Como é que as escolas vão reabrir, a gente volta a falar disso, mas acho que esse é um passo para daqui a pouco ainda. Então a gente está começando a entender como vai ser assim que a gente tiver informações mais claras sobre como vai ser essa transição, essas pautas, elas voltam a ganhar força outra vez. Trabalhar de casa. Na minha função, por exemplo, a reportagem era algo que a gente nem imaginava há 3 meses. A palavra é adaptação. Imagina, eu que trabalho em TV, fazer passagem igual aqui no escritório da minha casa, isso era inimaginável, não dava para pensar. E não só hoje é possível pensar, como é uma realidade. A produção das reportagens também mudou, porque na hora de entrar em contato, né, para produzir, para levantar a matéria, a gente tem que ter cuidado como é que a gente vai registrar essa pessoa. Quando a produção liga para fazer esse primeiro contato, já é uma primeira pergunta. Qual é o seu Skype? Você tem internet? Tem condições da gente fazer essa entrevista pela internet? Isso nunca foi uma preocupação pra gente até então. Agora é rotina. A gente vai conseguir adaptar muita coisa, eu tenho certeza. Mas algumas coisas ainda são muito importantes. E eu acredito que, eu espero que a gente possa voltar rapidamente a elas, que é estar nos lugares em que as coisas acontecem. Reportagem é estar lá. O repórter tem que estar, ele tem que ver, ele tem que sentir, ele tem que observar. O repórter vai lá, vê e conta.
Quando a gente não pode ir lá, não pode ver, a internet tem ajudado, mas fica faltando alguma coisa. Eu espero que tudo isso passe logo, para que a gente possa voltar a estar lá e fazer o que o repórter tem que fazer, que é ver e contar. Bom, é uma rotina cercada de cuidados na rua, mas também é na volta para casa, né? Eu tenho uma série de preocupações quando eu chego em casa. Então, a primeira delas, eu entro pelo elevador de serviço, porque já tem na minha área de serviço um lugarzinho preparado para essa chegada em casa. Vou mostrar para vocês. Acho que a hora que mais me dá medo é a hora que eu tenho que pensar que eu vou chegar na minha casa. E aí o meu filho no começo vinha meio correndo pra me abraçar, ele tem 4 anos, vai fazer 5 agora, vinha correndo, mamãe, mamãe. Todo o trabalho de explicar pra ele que não pode correr, não pode abraçar a mamãe agora, a mamãe tem que tomar banho primeiro, pra depois a gente poder brincar. No começo ele ficava assim, sem entender por que eu não queria brincar com ele. E aí hoje ele entende, hoje ele mesmo já tem total consciência da situação. Quando eu chego do trabalho, ele é o primeiro a falar, mamãe, você vai pro banho, né? Então depois a gente se abraça. Agora sim, tirar a máscara pra lavar, trocar de roupa, correr pro banho. Eu acho que essas são lições que ficam, a capacidade de adaptação, a nossa capacidade de resistir, né? O cuidado com o outro, a gente se cuidar para cuidar dos outros também, e querer o bem-estar dos outros. E a terceira, a importância que a gente precisa dar para as nossas relações sociais e familiares e pessoais saudáveis, né? Eu acho que quando essa coisa toda acalmar, ou quando a gente pelo menos entender o que vai ficar disso, qual é o novo patamar de normalidade que a gente vai assumir, essas são 3 coisas que a gente leva, pelo menos eu levo.